O filme começa nos mostrando a cidade de Southport comemorando a data de 4 de julho, e logo em seguida, vemos um concurso de beleza que estava sendo realizado, e assim, somos apresentados para Ellen Shivers. Na torcida para Ellen ganhar o concurso, o filme nos mostra o seu grupo de amigos, e assim, vemos Beaury Williams, Julie James e Ray Bronson admirando sua amiga. Não muito tempo depois, o apresentador do evento anuncia a vencedora do evento, e assim, revela que Ellen Shivers havia ganho o concurso de beleza. Depois disso, o grupo de amigos comemoram a conquista de sua amiga, e enquanto Ellen e Julie estavam procurando o resto do grupo, Elsa Shivers, a irmã de Ellen, intercepta a dupla e diz para sua irmã que estava se retirando da festa. Em seguida, Max Neurick começa a conversar com Julie e a chama para um encontro. Entretanto, a jovem recusa o convite, e ao longo do diálogo, Beaury interrompe a conversa e inicia uma briga com Max. Porém, a discussão não dura por muito tempo. Logo em seguida, assim que se retiram da festa, o quarteto de amigos vão para a praia e começam a contar uma história de terror, onde comentam sobre um homem que eliminava pessoas utilizando um gancho como ferramenta para o crime. Depois disso, os amigos se separam em casais, e depois de se relacionarem, pegam a estrada de volta para a cidade. Porém, ao longo do caminho, Ray se distrai com Beaury e atropela algo que surgiu em seu caminho. Assim que param um carro para averiguar a situação, Julie descobre que Ray não tinha atropelado um animal, mas sim, uma pessoa, e com isso, começam a procurar pelo acidentado, e não muito tempo depois, encontram um homem desacordado. Logo que se aproxima para averiguar, Ray revela que o homem estava sem vida, e assim, o grupo tenta descobrir uma solução para aquele problema, e graças a isso, Ray e Beaury decidem jogar o homem no mar. Mas enquanto estavam detalhando seu plano, um carro se aproxima do local. Quando chega mais perto, os amigos descobrem que Max estava dirigindo o carro, e enquanto estavam dando um fim no homem sem vida, Julie distrai o rapaz até que consigam completar a sua ideia. Assim que o jovem se retira, o quarteto leva o corpo do homem até as docas, e assim que estava prestes a lançá-lo ao mar, o homem toma consciência e rouba a coroa que Ellen estava usando. Graças a isso, Beaury se lança nas águas para recuperar a coroa. Entretanto, assim que consegue encontrá-la, o homem toma consciência novamente, o que faz com que o rapaz se assuste. Logo que sai do mar, Beaury diz para seus amigos que nunca mais falarão novamente sobre o assunto no futuro. Entretanto, Julie reluta em aceitar o acordo, mas após o rapaz intimidá-la, a jovem aceita realizar o pacto, e assim que o grupo se retira do local, o filme nos revela que um colar foi deixado para trás. Depois disso, após um ano do incidente, o filme nos mostra Julie na faculdade, e não muito tempo depois, a sua colega de quarto incentiva a ir para as férias de verão, já que Julie não estava animada para voltar para casa. Assim que chega em seu lar, a senhora James, a mãe de Julie, a recepciona e a convida para dentro da casa, e não muito tempo depois, enquanto estão almoçando, Julie demonstra tristeza e falta de apetite, e assim, sua mãe inicia uma sequência de perguntas, porém, a jovem não as responde. Logo em seguida, a senhora James revela que a jovem tinha recebido uma carta, e assim que abre a correspondência, encontra uma mensagem que dizia: "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado." No dia seguinte, Julie vai até a loja de Elsa Shivers para conversar com Ellen, e assim que se encontram, Julie revela que mais alguém sabia do que o grupo havia feito no ano anterior, e graças a isso, a dupla vai até a casa de Beaury para expor o que estava acontecendo. Assim que chega no local e mostra uma mensagem para o rapaz, Beaury diz que aquela carta não tinha sentido algum, e ao longo da conversa, Julie revela que a identidade verdadeira do homem que jogaram no mar era David Egan, e diz que a polícia o encontrou 3 semanas após o incidente. Depois disso, Beaury começa a suspeitar que Max havia enviado a carta, e com isso, vão até o trabalho do rapaz, e assim que o encontra, intimida o rapaz para que revele o que havia feito. Entretanto, Max nega que tinha feito algo para ele ou para seus amigos. Enquanto estavam se retirando das docas, o trio encontra Ray novamente, e após algum tempo, Julie conversa com o rapaz sobre a carta que havia recebido sobre a suspeita sobre Max, e ao longo da conversa, a jovem diz que não culpa pelo acontecimento, e revela que não sente mais nenhuma atração pelo rapaz. Logo após, o filme nos mostra Max em seu trabalho, e não muito tempo depois, um homem com roupa de pescador o elimina utilizando um gancho. Na noite do mesmo dia, após Beaury se exercitar, o rapaz começa a ouvir alguns barulhos e vultos dentro da academia, e assim que volta para o vestiário, encontra uma mensagem semelhante à que Julie recebeu, e enquanto estava procurando pela pessoa que tinha feito aquilo, escuta seu carro sendo ligado. Do lado de fora, Beaury começa a correr atrás de seu carro, porém, a pessoa estaciona o carro, e logo em seguida, começa a perseguir o rapaz, e assim que consegue encurralá-lo, o atropela lançando-o contra um outdoor. Logo em seguida, uma pessoa com roupa de pescador desce do carro e vai até Beaury,
e enquanto o jovem se desculpava pelo que havia feito, a pessoa misteriosa retira um gancho de sua jaqueta. No dia seguinte, o grupo se reúne no hospital para falar com Belry sobre o ocorrido, e ao longo do diálogo, os amigos decidem falar com a pessoa que estava debaixo da roupa de pescador, e assim, vão em busca dos familiares de David Egan. Ao longo da busca de Julie e Ellen, descobrem que a namorada de David, chamada Suzy Willis, desviveu afogada dentro de um carro graças a David Egan, já que o rapaz perdeu o controle do carro e caiu dentro do mar, e descobrem que a mãe e a irmã de David moravam em uma zona rural próxima à cidade, e assim, viajam até o local em busca das mulheres. Assim que chegam na casa, batem na porta mas não são atendidas, e enquanto procuravam alguma entrada, Melissa Egan aparece e a questionam sobre o que a dupla estava fazendo em sua casa, e Julie diz que precisava de um telefone para ligar para um guincho, já que seu carro estava com defeito. Dentro da casa, as jovens alteram seus nomes para não serem reconhecidas, e enquanto Ellen estava usando o telefone, Melissa questiona Julie sobre de onde vieram, e ao longo da conversa, Melissa diz como a vida de sua família mudou após o falecimento de David. Ainda durante o diálogo, Melissa revela que um dos amigos de David, chamado Billy Blue, foi até a sua casa para consolá-la, e que durante o desenvolvimento da amizade, se relacionaram por alguns dias, mas enquanto a jovem relatava o seu passado, Julie se desespera e diz que irá esperar o guincho dentro do carro. Assim que se afastam, Julie e Ellen começam a falar sobre o assunto. Porém, Melissa aparece e descobre que o carro não estava danificado, e assim, a dupla se despede e volta para sua casa. Na noite do mesmo dia, Julie diz que o próximo passo era encontrar Billy Blue, e Ellen supõe que David estava naquele local no dia, para realmente se executar. Porém, Julie não lhe dá ouvidos e retorna para sua casa. Logo que Ellen entra em sua casa, cumprimenta seu pai e vai para a cozinha, e logo em seguida, o filme nos mostra que a pessoa com roupa de pescador também havia entrado na casa. Depois disso, assim que a jovem sobe para seu quarto, Elsa entra no local e diz para sua irmã que deveria chegar no trabalho mais cedo. Porém, Ellen diz que não irá conseguir, já que precisará estar no desfile para passar sua coroa para a próxima vencedora do concurso. Na manhã seguinte, Ellen acorda e descobre que alguém havia cortado seu cabelo e deixado uma mensagem no espelho do quarto, e imediatamente liga para Julie para relatar o que havia acontecido. Enquanto estava indo para a casa de sua amiga, Julie começa a ouvir alguns barulhos vindo do porta-malas, e assim que estaciona o carro para averiguar de onde o som vinha, descobre que Max estava sem vida dentro do compartimento. Com isso, a jovem vai até a casa de Ellen correndo, e assim que chega no local, revela para seus amigos o que tinha acontecido, e logo que Belry abre o porta-malas do carro, encontra apenas algumas ferramentas. Graças a isso, o grupo começa a discutir, e assim que retornam para a casa de Ellen, encontram Rei no caminho, e com isso, Belry começa a suspeitar do rapaz e o agride. Porém, Rei revela que também havia recebido uma carta do pescador. Logo em seguida, o grupo descobre que Elsa Shivers era da mesma sala de Billy Blue, e assim, encontram um rapaz no anuário da moça. Porém, discutem para descobrir se Melissa Egan estava falando a verdade, e assim, Julie diz que vai até a casa da jovem para questioná-la se Billy Blue realmente existia. Posteriormente, ao longo do desfile, ela encontra um homem vestido de pescador e alerta Belry sobre o que tinha visto, e assim, o rapaz corre atrás do homem encapuzado, mas assim que o intercepta, descobre que era apenas mais um pescador. Enquanto isso, ao longo do desfile, ela encontra inúmeros homens vestindo roupa de pescador, mas um lhe chama a atenção. Logo em seguida, vemos Julie chegando na casa de Melissa, porém, novamente ninguém a recepciona, e enquanto procurava pela jovem, Melissa aparece com uma faca em mãos. Ao longo da conversa, Melissa revela que na noite do ano anterior, David saiu de casa com o intuito de se executar, já que a cidade estava lhe culpando pelo falecimento de sua namorada, e o rapaz não suportava mais toda aquela pressão em cima dele. Com isso, Julie questiona a jovem sobre como ela sabia que ele tinha esse intuito, e Melissa responde que ele havia deixado uma carta para ela, e assim que lê a mensagem, Julie revela que viu os últimos momentos de vida de seu irmão. Porém, Melissa fica agitada e ordena que a moça se retire de sua casa. Enquanto isso, ao longo do concurso de beleza, Ellen avista o pescador atacando Belry. Porém, o público impede a jovem de ir até o local e um policial aparece e diz que irá investigar. Entretanto, não encontram nenhuma pista no local. Depois disso, o policial leva Ellen para casa, e ao longo do caminho, o homem debocha do que a jovem estava falando e diz que não acreditava nas histórias de terror que contavam na cidade. Após encontrar a rua principal bloqueada, o policial decide ir pelos becos, onde encontra um homem reparando sua caminhonete, e assim, desce do carro para ajudá-lo. Mas assim que se aproxima, é atacado pelo mesmo, e graças a isso, Ellen se desespera dentro do carro e quebra o vidro do carro para conseguir fugir. Enquanto isso, assim que Julie chega em sua casa,
começa a refazer as suas pesquisas sobre David Egan, e com isso, descobre que Suzy tinha apenas um familiar vivo, e essa pessoa era seu pai, chamado Benjamin Willis. Ao longo de sua fuga, Ellen vai até a loja de Elsa, e assim que consegue entrar no estabelecimento, pede para sua irmã trancar todas as portas da loja enquanto ela irá ligar para a polícia. Enquanto Elsa estava trancando a outra entrada, o pescador aparece e executa a moça, e assim que escuta sua irmã gritando, Ellen começa a averiguar o local, e não muito tempo depois, é atacada pelo homem. Enquanto estava fugindo, a jovem encontra sua irmã sem vida, porém, continua em sua retirada do local, e com isso, consegue sair do estabelecimento pulando pela janela do segundo andar. Ao longo de sua caminhada até um local seguro, Ellen avista o desfile sendo realizado, mas enquanto estava indo em direção ao evento, é atacada pelo pescador. Enquanto isso, Julie procura por seus amigos pela cidade, e assim que encontra Ray Bronson, revela o que havia descoberto, e o rapaz diz que a melhor forma de sobreviver era fugindo da cidade, mas enquanto Julie estava subindo no barco, descobre que o nome da embarcação do jovem era Billy Blue. Com isso, Julie começa a fugir de Ray. Entretanto, um homem aparece e defende a moça do rapaz, e assim que Julie entra em um dos barcos, descobre que estava na casa de Benjamin Willis. Não muito tempo depois, Benjamin entra no local e começa a conversar com a moça. Entretanto, Julie tenta fugir do local, mas descobre que já estava em alto mar. Enquanto isso, Ray retoma a consciência e começa a perseguir a dupla com um barco menor. Não muito tempo depois, Ray consegue subir a bordo do barco de Benjamin, mas assim que se põe de pé, começa a batalhar com o homem. Porém, se distrai com Julie e é lançado ao mar. Entretanto, consegue se segurar na rede que estava acoplada na embarcação. Dentro do barco, Julie continua sendo perseguida por Benjamin, e assim que começa a projetar um local seguro, encontra o corpo de Ellen Shivers e Belry Cox. Logo que consegue subir a bordo novamente, Ray avista Benjamin encurralando Julie, e com isso, consegue atacar o homem e salvar a moça. Logo em seguida, Benjamin retoma a consciência e ataca os jovens. Porém, assim que vai executar seu golpe final em Julie, sua mão se embaraça nas cordas do barco, e Ray puxa uma das alavancas que faz com que o homem perca uma de suas mãos e seja lançado para fora do barco. Depois disso, enquanto a polícia estava investigando a embarcação de Benjamin, Julie e Ray conversam sobre o que aconteceu com eles, e quando são questionados por um dos policiais sobre o caso, respondem que não sabem a razão por detrás dos ataques de Benjamin Willis. Posteriormente, o filme nos leva para o ano seguinte, onde vemos Julie conversando com Ray no telefone de dentro da faculdade, e enquanto se preparava para tomar banho, uma colega avisa que havia recebido uma carta. Assim que abre a mensagem, descobre que havia sido convidada para uma festa na piscina, mas assim que retorna para o chuveiro, encontra um recado onde dizia, "Eu ainda sei." E assim, o filme se encerra com Julie sendo atacada. Essa foi a história do filme Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!